Na sequência, a nossa próxima agora é o nosso case da Magma, com o palestrante Reinaldo Oliveira. Pode se dirigir aqui na frente. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pela equipe de organização, parabéns pelo evento. Para nós é um prazer estar com o Minat, com todos os apoiadores, junto à BIFA, junto aos demais organizadores. Então, é sempre um prazer e um privilégio. Agradeço ao João, parabenizo ao João pela palestra. A nossa tem um caráter, eu diria, de bastante complemento em relação àquilo que o João comentou, principalmente, sobretudo, porque, em se tratando de melhorar a capacidade produtiva das funções, melhorar a competitividade das funções e, sobretudo, desenvolver desde o início, e aí a gente convida sempre para que os compradores e fundidos façam conjuntamente com as funções desenvolvimento integrado, né? Ou seja, o uso da tecnologia de simulação numérica no seu melhor momento é iniciar o processo de desenvolvimento já nascendo, quem sabe, uma peça mais facilmente fundível, como nós chamamos, né? Ao invés, evidentemente, de ter que, no decorrer do processo, corrigir problemas que, eventualmente, né, e os desafios que vocês acabam enfrentando no dia a dia da fundição. Bom, é evidente, né, na colocação já do João e no nosso entendimento, a importância do setor agrícola, né, e o case de hoje, né, que nós vamos apresentar, ele é exatamente uma peça agrícola, né, o fundamental. E tem um aspecto interessante também no mercado agrícola, que é a conversão de conjunto dobre-solda para fundido, que é uma grande oportunidade, né, muitas empresas vêm fazendo isso, existe uma demanda. Isso acaba crescendo e aumentando ainda mais a oportunidade com redução de custo, né? Então, é forte essa tendência, né? Todavia, o que a gente vai mostrar hoje é um case de uma peça já fundida, né? Uma peça tradicionalmente fabricada pelo processo de fundição, mas é sempre uma grande oportunidade, né, dessa transição de processo, né? A manufatura, né, fundição, nosso ambiente aqui, e a gente puxa realmente bastante vontade, interesse e energia para que seja fundido, né, uma vez que é um processo extremamente competitivo do ponto de vista de custos e uma série de fatores, né? Bom, a gente sempre fala de ganhos, de oportunidades, né? Então, o André até vai explorar um pouquinho mais, mas o ganho, por exemplo, de rendimento metalúrgico ou rendimento metálico é algo que está intimamente ligado com a aplicação de tecnologia de simulação. Principalmente porque, do ponto de vista da integração do processo, ou seja, o ciclo de desenvolvimento de produto, e quando você já nasce com uma peça que fica mais fácil para alimentar, automaticamente você consome menos massalote, menos sistema de alimentação. Isso, evidentemente, pode e é bastante favorável, trazendo aí a própria tecnologia de simulação numérica. Então, a gente defende que esse ciclo, né, podendo embarcar otimização topológica para eventualmente reduzir massa, cálculo estrutural, ou seja, né, considerando também as condições de fundição, como, por exemplo, propriedades mecânicas heterogêneas, tensões de fundição, eventuais defeitos de fundição, a gente consegue hoje integrar as ferramentas de maneira a alimentar o software de elementos finitos, por exemplo, com a informação da simulação numérica, de maneira que os cálculos ficam mais precisos. Hoje, um cálculo, por exemplo, estrutural, invariavelmente ele é feito levando-se em consideração propriedades mecânicas homogêneas, o que todos nós sabemos que é algo extremamente difícil, eu diria praticamente impossível numa peça fundida, né? Ela terá, por sua vez, diferenças em propriedades mecânicas. Uma peça fundida, ela tem tensão residual, tensão de fundição. Eu posso exportar essas tensões porque, sobrepondo tensões de trabalho, eu posso ter ruptura do sistema. Ou seja, o desenvolvimento integrado, né, ou seja, nascer o produto desde o começo, desde a sua concepção. Então, portanto, a ACO, né, os consumidores de agrícola e, de um modo geral, né, consumidores de fundido, precisam estar conosco, né, fundidores, integrando essa questão que é muito importante e, sobretudo, para ganhos
e oportunidades, não só técnicas, mas ganhos financeiros também que estão muito associados a essa aplicação. Bom, esse slide ele descreve um pouquinho do que é a aplicação da tecnologia no seu mais elevado nível, que é o uso, por exemplo, de ferramentas de DOE, engenharia autônoma, otimização. O gráfico da nossa esquerda mostra claramente que você até amplia o seu tempo de uso da simulação, ou seja, você amplia o desenvolvimento, mas o tryout, ou seja, a produção da peça, é no menor espaço de tempo. Então você encurta significativamente o tempo de desenvolvimento do componente, porque você esgota todas as suas alternativas, inicialmente numa fundição virtual, posicionando os massalotes, canais, integrando, interagindo com o processo, enfim, e toma, evidentemente, decisões no campo virtual, e quando você converte isso para a construção do ferramental e para a produção da peça, o teu tempo de desenvolvimento fica bastante menor e, portanto, o seu custo também fica significativamente menor. Bom, essa é sempre uma pergunta que a gente ouve e a gente gosta de dizer que a simulação ela já está muito integrada com a produção. Ela já tem capacidade de reproduzir, né, a correlação, ela tem uma capacidade de reproduzir a realidade da fundição. Aqui a gente tem exatamente um exemplo, né, talvez aí pela questão do slide ser mais claro, a gente não está conseguindo ver claramente, mas imagem, por exemplo, da peça simulada e do massalote cortado, mostrando, evidentemente, uma boa correlação. Por que isso é importante? Porque quando eu tomo decisões no campo virtual, eu tenho que converter isso, evidentemente, para uma situação prática, e claro que o modelo numérico, os dados de entrada, a qualidade, ela é importante para que eu tenha, evidentemente, tudo que eu fiz na etapa da simulação, numa etapa virtual, concretizado na produção da peça. Vou passar para o meu colega André, que eu acho que é bom você ficar aqui. Eles querem que... Bom, agora para exemplificar um pouco do que o Reinaldo comentava, a gente traz um caso de uma peça da Budney, é uma carcaça de semi-eixo traseiro, que é uma peça que vai acoplada no diferencial. Bom, então aqui a gente consegue ver onde que essa peça, exemplo que a gente vai comentar agora, trabalha, né, na parte do diferencial traseiro do trator, e nesse case aqui a gente conseguiu, né, uma redução de 35% no custo produtivo dessa peça e uma redução de 25% no tempo produtivo. E como que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso em 4 principais frentes. A primeira delas, na redução do tempo de tryout, que é algo, como explicava o Reinaldo, que muitas vezes a gente investe um pouco mais de tempo no início, no planejamento, para, no final, ter a peça boa mais rápido. Outra frente é o rendimento metálico, tem também o consumo da areia, que ganhou um protagonismo agora com algum desbalanceio que houve no fornecimento da resina, né? Então, quanto mais a gente economiza areia, melhor. E tem também o ganho de qualidade, que a gente vai exemplificar nesse caso. Então, vamos lá, falando um pouquinho da peça, ela tem basicamente 2 regiões críticas que são usinadas, né? E nessas regiões críticas, a gente tem justamente a concentração de 2 pontos quentes. Então, se eu não alimentar esses pontos quentes, o que pode acabar acontecendo ali é um rechupe, uma porosidade. Aqui só exemplificando o sobremetal que eu tenho nessas 2 regiões. E para fundir essa peça foi inicialmente pensado nesse sistema de fundição, né, que é bastante simples, ele tem um canal de descida, um canal de distribuição, um massalote quente, e esse massalote está alimentando essa flange da peça, que é uma das regiões críticas. Aqui, esse sistema que a gente pode chamar de original, né, o projeto A, ele promove um rendimento metálico de 72%. E aí, com a ferramenta de simulação, a gente consegue prever o que vai acontecer na fundição dessa peça em 2 frentes bem distintas, né? Primeiro, no enchimento, né, que aqui está exemplificado por 2 resultados. A gente tem embaixo o resultado de temperatura, que vai me ajudar a prever, por exemplo, uma junta fria, e o resultado de velocidade
para me ajudar a prever turbulência, por exemplo. E a segunda frente é o que acontece depois que o metal já preencheu a cavidade, que é durante a solidificação do metal. Ali é muito importante que a gente consiga prever o caminho de solidificação, assim como está exemplificado no resultado de cima, porque isso vai me ajudar a saber em que regiões que se corta a alimentação e me geram aqueles pontos quentes que eu mostrei no início. E tem um outro resultado muito bacana que a gente vai usar aqui, que é o resultado do rechupe. Ele vai me mostrar as regiões com a maior tendência de apresentar as porosidades. Então, olhando um pouco como que se dá a solidificação dessa peça. Pode passar um slide, por favor. Tudo que está em transparente aqui, pessoal, já está completamente sólido, e o que está na escala de cores ali, o que está colorido, ainda está solidificando. Então, no início, a parte extrema da peça aqui, que está à esquerda, ela já perde a conexão com o massalote, então ela já depende da expansão grafítica para compensar a contração do metal. Pode passar mais um. Então, aqui fica claro, pessoal, que o massalote ele só tem ação durante algum tempo. A partir do momento que está na tela aqui, o massalote ele já não alimenta o restante da peça, ele só alimenta aquela flange. E ainda na flange, eu ainda tenho outros isolamentos de massa. Então essa é uma peça que a expansão grafítica ela não conseguiu, ela não foi suficiente para autoalimentar aquelas regiões de isolamento de massa. E aí por isso que a gente saiu com esses rechupes que estão na tela aqui, talvez esteja um pouco difícil de ver, mas na esquerda a gente mostra no bruto e à direita um corte ali já na peça usinada. Todos esses pontos azuis aqui são regiões com tendência de rechupe. Então, com base nesses resultados de simulação, foram estudadas diversas alternativas de posicionamento da peça e também de como dispor canais e massalotes para alimentar esse componente. E o que está à esquerda aqui foi o sistema que apresentou os melhores resultados. Então, vocês podem perceber que foi retirado o massalote, por quê? Porque ele só atuava por um tempo muito curto. Então, o próprio canal poderia atuar para alimentar essa peça. Não havia grande diferença entre usar um massalote ou de alimentar apenas com um canal. E ao retirar o massalote, na mesma placa, na mesma molde, foi possível dispor duas cavidades. Então, houve também um ganho de produtividade interessante nesse caso. Aqui mais alguns detalhes sobre o sistema que agora a gente está chamando de otimizado e que deu para a gente um rendimento de quase 90%, 88%, porque eu não uso mais massalote. E ainda com base nesse sistema, nós usamos a simulação para variar o processo. Então, foi estudada uma variação da composição química, nesse caso do carbono equivalente, para descobrir qual que era o melhor teor de carbono e de silício para esse projeto. Claramente, seria diferente do que está experimentado com o massalote. E ao escolher o melhor carbono equivalente, a gente obteve o seguinte resultado. Então, comparando de uma das regiões críticas da peça que eu tinha antes do sistema original e o que eu tenho à direita do sistema otimizado, eu vejo uma evolução das pessoas da tendência de rechupes. Vou passar mais um, por favor. Nessa região e em algumas. E aqui fica evidente aquele ganho da produtividade, agora enquadrando duas cavidades no mesmo molde. Então, o molde continua com 580 por 700, mas agora dispõe de duas peças. E claro, alguém poderia falar, puxa, mas será que não está muito no limite, né? A peça não está chegando muito na borda do molde, será que eu não posso ter algum problema dimensional, ou o metal acabar ainda líquido rompendo esse molde, ou ter algum problema, né? E aí, para isso, nós lançamos mão aqui do resultado Binder Content, que está mostrando para a gente o teor de resina em cada região do molde. Então, a gente consegue ver que, mesmo ao final do processo, mesmo com duas cavidades, ainda sobra uma região bastante segura de areia, que ainda não foi queimada.
O que está em amarelo quer dizer, eu ainda não queimei a resina, então ela oferece resistência mecânica. Pode passar mais um, por favor. E aí, mantendo os mesmos limites do tamanho do molde, ele, por agora contar com 2 cavidades, o molde passou de 300 quilos para 212 quilos. E um dos ganhos mais interessantes nesse case está justamente na redução do consumo de areia, né? Antes, a relação areia-metal, que estava em 7,5, passou a ser 3,3. Ou seja, para cada 3... Eu uso 3,3 quilos de areia para fazer 1 quilo de peça. E nesse sistema tem uma outra consequência bastante interessante que está relacionada com a recuperação da areia, né? No novo sistema, o que acontece? Por eu ter um consumo menor de areia e queimar, eu acabo queimando uma quantidade maior da resina, ou seja, eu consumo agora quase 70% da resina, eu queimo 70% da resina. Isso, eu calcino o molde, e isso torna a recuperação muito mais fácil depois, tá? É outro ganho que a gente teve nesse caso. Aqui é só exemplificando que no momento da solidificação, né, quando se forma uma casca sólida, o molde ainda tem... Obrigado. Tem resistência mecânica. Agora ficou legal. Então, o resultado de teor de resina mostra que ainda tem uma camada significativa preservada, então não há risco desse molde romper. E agora, só resumindo, né, o que foi obtido nesse case, né? Além do ganho da qualidade da peça, a gente teve um ganho na produtividade, por estar fazendo 2 peças por molde, um aumento bastante expressivo também no rendimento metálico, que, como exemplificou o Reinaldo, pode trazer um ganho para a fundição muito importante. O consumo de areia, que a gente comentava agora, e a facilidade de recuperar essa areia depois por um percentual muito maior da areia ter sido queimada, da resina da areia ter sido queimada. Agora eu passo de volta para o Reinaldo aqui. Acho que eu vou daqui mesmo, né? Daqui mesmo. Você dispara aí para mim, por favor. Quando o André mostrava a questão do isolamento de massa, né, o isolamento para alimentação, é justamente quando nós abordamos o aspecto altamente relevante do desenvolvimento do design do produto. Então, invariavelmente, a fundição não é mais dona do design, né? Ela recebe invariavelmente, na maior parte das vezes, o produto já pronto. Só que, quando você tem grau de liberdade para alterar o design do produto e, eventualmente, acrescentar uma massa e criar uma alimentação mais propícia, é onde você tem um ganho significativo. Só que, quanto espessurar? Onde espessurar? Onde colocar a massa? Essa é a decisão e a experiência da pessoa, óbvio que é importante, não há dúvida disso, né? Tem um recurso tecnológico como esse, funciona se a pessoa não tiver, um profissional não tiver experiência, todavia ele é está um pouco além da capacidade da própria pessoa tomar decisão, né? Você tem uma ferramenta, né? Nós sempre julgamos. Esse aqui é um exemplo prático de ganho, né? Um exemplo aí da Wetzel, é um exemplo liberado pelo cliente para mostrar, né? Ou seja, onde ele faz justamente uma mudança de ferramental, de conceito, inclusive, por identificar que o maçalote, por mais que aumentasse o tamanho do maçalote, o rechupre permanecia lá. Por quê? Porque você tem um corte de alimentação dentro da peça. Então, nem sempre aumentar o maçalote é a solução para o rechupre. Por quê? Porque você pode ter uma redução dessa alimentação dentro da peça. E aí o tamanho do maçalote não adianta, né? Enfim, crescer para o lado, né? Aumentar a luz do maçalote, você não vai ter uma condição oportuna. E o próximo case, que é um case, inclusive, da John Deere, também, né? De uma peça agrícola, é um case relacionado à mudança de produto, à mudança que ele tem esse grau de liberdade, né? Por isso que a gente sempre convida, né? Esse desenvolvimento integrado, ele é importante,
Nem sempre é possível, mas é importante quando ele acontece, né? E a gente sempre acha que o impacto financeiro de uma boa aplicação técnica é o caminho que nós, evidentemente, recomendamos aí, porque é muito importante, né, para que a gente mantenha os custos adequados e a empresa competitiva, né? Acho que, bom, agradecer aí a oportunidade, à equipe de organização, acho que ficamos dentro do tempo, agradecer ao colega André também e a todos. Se vocês tiverem dúvida, nós temos o artigo desse material, um artigo, umas 20 páginas mais ou menos, para vocês verem em detalhe aí o resultado. Estamos, evidentemente, aí no evento e após o evento à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, André e Reinaldo. Alguém tem alguma pergunta? E não tendo, eu gostaria de convidar... Por favor. Perdão, pode chegar um microfone aí, me apresentado. Parabéns ao Reinaldo e André, mais uma vez, a Magma, show aí, em auxílio, né, das informações, sou apaixonado por essa área aí, o Reinaldo sabe disso, o André também, eu sou usuário há muitos anos e fiquei com uma dúvida aqui agora, esclarecer também essa minha dúvida também, acho que para todos, essa questão do cálculo estrutural, a fundição não é dona, como você falou bem, não é dona do projeto. A fundição não pode mexer no projeto, né? Sem dúvida, nenhum cliente que ia gostar de ouvir falar, pô, a fundição está mexendo, tirando parede, né? Porque tem uma questão estrutural que precisa ser aprovada. Então, quer dizer, a melhor... primeira pergunta, esse software da Magma, a Magma desenvolveu, é um software de engenharia que vocês compraram de alguma empresa de engenharia, que faz cálculo estrutural, e aplicaram no pacote da Magma? Bom, excelente pergunta, porque na verdade dá a oportunidade de explicar um pouco melhor. Nós temos um módulo, que é o Magma Stress, que faz toda a parte de cálculo de tensões de fundição. O que a gente faz é exportar a malha para a malha de elementos finitos. O software de elementos finitos, de cálculo o software é da propriedade, enfim, não é da malha. O que a gente faz é uma engenharia integrada. A malha. Então você transfere e permite fazer análise de tensão residual e outro. Esse é um dado de entrada, uma grande vantagem de, além das tensões de fundição estarem exportadas, propriedade mecânica heterogênea, que é o que acontece com todas as peças, e defeitos de fundição. E o que o pessoal faz, na verdade, é superdimensionar o projeto, levando em consideração que essa informação é empírica, né? Então, mas a Magma já usou quem faz a peça, o dono da peça, a engenharia, eles têm a malha deles e tem lá a simulação deles. Hoje ninguém mais faz peça sem simular, né? Todo mundo faz simulação, né? E depois que vai para a prototipagem, etc. Vocês já checaram isso com as engenharias, com as empresas de engenharia que fazem, que desenham os componentes? Se esse software poderia, porque eu estou querendo usar, que a fundição possa conversar com o cliente e possa ajudar no desenvolvimento da peça. Eu acho que essa é a situação ideal. Antes da peça nascer, antes de ter que corrigir, você nascer e desenhar junto a peça. Eu já fiz isso algumas vezes, né, como parte de uma engenharia, né, da Tupi, que nós já fizemos isso com clientes e portanto, as melhores peças, as mais simples para se produzir, foram aquelas que nós participamos do início. E depois de uma certa confiança, você consegue conversar com o cliente e consegue desenhar junto. Então, mas se esse software, se ele conversar bem com aquele estrutural, pode ser uma baita ferramenta para que a fundição possa também oferecer esse serviço para o cliente e poder trabalhar junto e oferecer melhorias, otimizações geométricas, né, na peça para facilitar, né, evitar defeito, evitar outros tipos de problemas na fundição. Eu tenho defendido sempre que é o suprassumo do uso da tecnologia, quer dizer, você se antecipa a uma série de questões. O que a gente precisa, claro, é ter o dono da peça convidando a fundição para o desenvolvimento, né? É isso daí, basicamente. Ou a fundição de ser proativa e se convidar para participar, também, né?
Pode ser. Porque eu acho que é isso que talvez, que muitas situações, eu vivi isso, né? Muitas vezes eu recebia o desenho pronto, já, né? Já consolidado, né? O desenho já da peça definitiva. E aí era um problema, porque Sim. você ia lá com um monte de sugestão para mudar. E os caras não gostam do outro lado também. Então, eu acho que essa é uma sugestão, né? Sempre que tiver um relacionamento, tiver relação de confiança, e que sabe que vai nascer uma peça nova, oferece a sua equipe para ir lá e desenvolver junto com o cliente, usando a ferramenta da Magma, que é reconhecida no mundo inteiro. No mundo inteiro, você falar que tem um Magma, eu tenho esse feedback, você é respeitado, né? E eles aceitam a simulação da Magma como uma parte do desenvolvimento deles, né? Essa é a sugestão. Perfeito, Guedes. E, curiosamente, em junho desse ano, completou 30 anos da primeira instalação do Magma no Brasil, e em outubro, agora novembro, 30 anos que a Tupi instalou, né? Que foi uma diferença pequena ali da Metal Leve para a Tupi, do Brasil. Obrigado, Guedes. Convido o nosso apoiador em Ductiterm, na pessoa do Fernando, para fazer a entrega do brinde. Uma foto aqui para registro. Tá? Obrigado, André, Reinaldo, Fernando.